Com as bênçãos de Deus, damos início à 71ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Solicito ao vereador Paulinho Bola a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Solicito ao vereador Dr. João Lúcio Prete fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Chico Capoeira. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Jean Delite. Presente. Coloco em discussão a ata da 70ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 4 de setembro de 2023. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovada a 70ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente do recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 201, 202, 203 e 204 de 2023, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente do recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 29 de 2023, que institui Semana das Artes Marciais no calendário oficial de alumínio. Anuncio o recebimento da moção 19 de 2023. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 236, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que, através de emenda impositiva número 4 de 2022, de nossa autoria, foi criado no Departamento de Saúde o Programa para Assistência Médica Oftalmológica aos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental 1, nas escolas da rede pública municipal com doação de óculos. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual o andamento do Programa de Assistência Médica Oftalmológica, sua atual situação? Quem é o responsável pela administração do programa? 2. Quantas crianças foram beneficiadas até agora e quantas ainda serão atendidas? Em quais escolas? Existe uma planilha? Se sim, gostaríamos de verificar. 3. Quanto da dotação orçamentária já foi utilizada e quanto ainda resta para assistência médica oftalmológica? 4. Qual o prazo para a finalização do programa? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 6 de setembro de 2023. Jean Delite, vereador. Chico Capoeira, vereador. Adilson Balduino, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 15 minutos com a parte. 5 minutos com a parte. Boa noite, nobres vereadores. Aos internautas que nos assistem, senhor Dalson, está aqui no plenário. Esse requerimento se trata de uma emenda positiva da minha autoria, do vereador Chico, do vereador Adilson, onde que destinamos, né, a continuidade do sistema oftalmológico para os alunos do Fundamental. Ano passado foi para o Fundamental 1, e esse ano, para dar continuidade, para primeiro ano do Fundamental. Então, a gente já estamos aí em setembro, e até agora nada de fazer esse sistema oftalmológico, né? Fazer os testes das crianças, verem aquelas que têm um déficit de visão e doar os óculos assim necessário. Então, já passamos aí mais da metade, estamos quase para finalizar o ano. É um programa que já foi feito ano passado, então não tem que ficar criando, não tem nada assim difícil, né? É só pegar o que foi feito ano passado, que foi bem executado, né? Foi ali o Departamento de Educação, Transporte e Saúde, trabalharam em conjunto.
fizeram ali mais de 100 pessoas, né, utilizaram óculos, foram entregues, e agora já estamos aí no finalzinho e nada de fazer. Várias mães cobrando, porque tem muitos alunos que saíram ali da terceira fase, entraram no primeiro ano, estão tendo déficit de atenção, poderiam já estar recebido esses óculos, né? Então, porque o dinheiro já está na pasta. Sabemos que muitas pessoas da saúde ali saíram, mas não podemos esquecer, né, da criançada, que eles estão sofrendo, tem o dinheiro ali, a emenda já está assinada, então a gente pede ali ao diretor administrativo, o senhor Inca, né? Porque não dá para esperar mais, não dá, né? Os professores já foram treinados, então não tem muito o que demorar para fazer isso aí. Então a gente pede aí que o Departamento de Saúde dê uma atenção, porque as crianças elas necessitam, né? Já estão ali, várias mães cobram a gente dessa continuidade e até o momento nada ainda, tá bom? São essas minhas considerações, senhor presidente. Segue em discussão o requerimento. Peço para discutir, presidente. 5 minutos com a parte. Boa noite a todos, senhor presidente, casa. Considerando que essa emenda impositiva partiu dos vereadores Adilson Balduino, Jean Delite, Chico da Capoeira, e nós temos esse compromisso com as nossas crianças, reforço aqui com a minha fala, esse ano, conforme dito pelo vereador Jean, seria o ano do primeiro ano fundamental, contemplação dos óculos, e que não fosse interrompido esse trabalho. Nós mostramos que é possível que as nossas crianças recebam os óculos gratuitamente e que o Departamento de Saúde faça seu papel com mais agilidade para que as nossas crianças recebam os óculos o mais breve possível. Continua em discussão o requerimento número 236. Peço para discutir, senhor presidente. 5 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, ao irmão que nos acompanha aqui no plenário da Câmara, né? Boa noite. Bem como diz os nobres pares aí, vereadores, né? Uma emenda positiva nossa, do Francisco, do Jean. Ano passado, nós já realizamos esse trabalho e foi um sucesso, né? Apesar que foi também bem doloroso, né? A realização, né? Correu bastante, trabalhou bastante, né? Tivemos ajuda aí do Igor, né? E agora esse ano nós estamos passando aí, né? Por essa dificuldade, não só essa emenda impositiva, como outras, né? Mas essa em si, que foi colocada pelo vereador Jean, dos exames oftalmológicos, né? A gente pede ao departamento, né, ao diretor, o INCA, né, que possa agilizar, que possa correr, né, que nós estamos aí se aproximando do final do ano, nós já passou da metade, já estamos aí no meio de setembro, e ainda não ouvimos falar ainda dessa realização, né, como que está esses exames, né? Então, com certeza, né, se tivesse realizado já no início, os óculos eles já estavam aí, as crianças já estariam usando e já estaria ajudando, né, as crianças a estar na escola. Mas ainda não foi possível, então nós pedimos agilidade, porque está se aproximando o final do ano aí. Então, parabéns ao vereador Jean, que colocou todas essas questões em si, né? Mas antes de vir, né, Jean, que a gente sabe que demora um pouco, nós já estamos aqui solicitando ao Departamento de Saúde que agilize, corre atrás, vê a carreta do BOSS. Ano passado nós usamos a carreta do BOSS, ajudou bastante, entendeu? A emenda positiva está aí, o valor está aí, o dinheiro está aí, então é só correr atrás e realizar. A gente pede aí, por caridade, né, que o departamento corra atrás e coloque em prática essa emenda positiva nossa, não para nós, mas em si para as crianças que mais precisam e necessitam, né, nesse momento do ano escolar aí. Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Chico Capoeira, não, desculpa, DJ Delcinho. Aprova. Professora Meire Barbosa, aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Rivera. Professor Gediel. Aprova. Jean da Elite. Aprovo. Requerimento 236, aprovado por 8 votos a 0. Solicito, secretária, que continue a leitura dos requerimentos.
Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco o pedido da vereadora em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora. Solicito a secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Chico Capoeira, Presente. DJ Delcinho, Presente. professora Meire Barbosa presente, Adilson Balduino, Presente. Paulinho Bola, Dr. Prete, Presente. Rivera, professor Gediel de Carvalho, Presente. Janda Elite. Presente. Solicito, secretária, continuar a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 238/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, em 18 de agosto de 2023, o senhor prefeito municipal encaminhou para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei número 10/2023 para abertura de crédito adicional suplementar. Conforme consta da mensagem que encaminhou tal propositura, o objetivo é a aplicação desses recursos públicos no Departamento de Esportes com a terceirização dos seus serviços. No entanto, tal projeto de lei suscitou muitas dúvidas nos vereadores com quem conversamos, tanto que houve o pedido de adiamento da discussão do mesmo e a aprovação foi por unanimidade. Contudo, precisamos de mais informações, pois em breve vencerá o prazo do adiamento e precisamos dessas informações para balizar a nossa opinião e o nosso voto. Diante disso, requer a mesa ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Mesmo com a edição do decreto municipal número 2.293, de 10 de janeiro de 2023, vemos que não houve utilização de todo o limite autorizado no artigo 4º, inciso 1º da Lei Municipal número 2.244, de 8 de dezembro de 2022, orçamento anual de 2023, que é de 3% do orçamento anual. Então, por que não houve essa abertura do crédito adicional suplementar por decreto do Executivo, sem a necessidade de passar esse tema pela Câmara Municipal? 2. Como serão esses serviços terceirizados, ou seja, quais áreas especificamente do Departamento de Esportes, dos esportes no município serão terceirizados? 3. Esse valor pretendido de R$200 mil seria somente até o final deste ano? Quanto se pretende, então, gastar por mês? 4. Para a escolha da empresa terceirizada, será realizado o procedimento licitatório? 5. Caso afirmativa a resposta do item anterior, qual modalidade pretendida? 6. Caso negativa, qual o fundamento jurídico para a dispensa ou inexigibilidade do certame licitatório? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de setembro de 2023, professora Meire Barbosa, vereadora, e eu peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Sendo bem breve aqui, esse requerimento ele cumpre uma etapa de algumas ações que eu falei que seriam feitas por mim aqui, quando pedi o adiamento da discussão do projeto por 6 sessões. Então, eu fiz alguns questionamentos aqui, porque acho que são pertinentes, né? E os principais desses questionamentos estão no item 1, que é saber, né, sendo que, por que o prefeito não remanejou esse recurso diretamente, né, se ele pode fazer isso, como eu disse já em discussão do projeto, que ele tinha 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, não me lembro, aproximadamente, para fazer o remanejamento. Por que não remanejou 200 mil e depende dessa autorização legislativa? E também porque falta informações sobre a licitação, a modalidade de licitação, como que seria contratada essa empresa, quais os cargos, como que seriam feitos todos esses acertos, para que a gente saiba o que está votando. Então, rapidinho, só para dizer que essa é uma etapa e que, após a resposta desse requerimento, eu vou dar continuidade para que a gente tenha como discutir o projeto, né, do prazo, quando ele voltar em pauta, com mais embasamento. Obrigada. Segue em discussão o requerimento número 238. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Reforçando o pedido, o requerimento da vereadora Meire, então a gente
na sessão anterior, ou uma ou duas sessões anteriores, eu não vou me recordar agora, que foi discutido sobre o projeto do prefeito de terceirização do esporte. Então, a gente pede agilidade para que os trabalhos sejam esclarecidos o mais breve possível, porque a gente é cobrado, a população está entendendo que a Câmara dificulta o esporte, e não é dessa forma que eu penso, porque os requerimentos eles precisam realmente esclarecer as devidas perguntas aí que nos causam dúvidas se, de repente, como dito o requerimento da professora Meire aqui, quais as modalidades, porque se, de repente, a gente está falando somente do futebol e do futsal aqui, fica um pouco mais complicado. Então, esse requerimento é de grande importância, ele entrou na Casa de Leis hoje como emergencial para que a gente tire as dúvidas o mais breve possível. Continua em discussão o requerimento número 238. Peço para discutir, presidente. 5 minutos com a parte. Gostaria de saudar a todos com boa noite, ao presidente dessa casa, aos demais pares. Eu tenho tranquilidade em debater as questões de esporte, porque desde que eu assumi esse mandato, essa legislatura, que essa tribuna é motivo de pedido de esclarecimento com relação ao esporte, por que não a atividade sendo desenvolvida. Então, é importante o máximo de questionamento para que nós possamos ter o máximo de informações para ter decisões acertadas. Inclusive, foi convocado o diretor para o dia 21 deste mês para prestar esclarecimento sobre vários fatores. Então, o esporte é um assunto que a gente está debatendo faz tempo nessa casa e tem a preocupação de facilitar um trabalho, mas que o princípio da legalidade realmente esteja revestido nos atos desse Poder Legislativo, dando base para que também o Executivo possa estar decidindo da melhor forma possível. Nós sempre sugerimos que o esporte tinha que ter o mesmo tratamento com os demais setores. Desde a contratação de professor de educação física especialistas para estar atuando no esporte. Então, eu só tenho que parabenizar essa preocupação desse requerimento, e eu apoio e aprovo esse requerimento, e que possa ter as informações, presidente, o mais célere possível, para que a gente estude os próximos passos com relação às ações esportiva no nosso município, que tem deixado muito a desejar em todas as áreas. Infelizmente, quando funciona é porque tem emenda impositiva envolvida de vereador dessa casa. E nós precisamos lutar para que esse cenário mude o mais rápido possível. Por isso, o nosso apoio ao requerimento que seja feito da forma mais rápida possível, para que a gente tome as decisões mais assertivas aqui. Obrigado e uma boa noite. Continua a discussão, requerimento 238/2023. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. DJ Delcinho. Professora Meire Barbosa, aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Janda Elite. Aprovo. Requerimento 238, aprovado por 8 votos a 0. Solicito secretária continue a leitura dos requerimentos. Presidente, vou pedir autorização para retornar um requerimento aqui, porque eu inverti a ordem. O 237 ficou, eu vou fazer a leitura agora, tá? Requerimento número 237, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o programa Cidade Legal foi criado para auxiliar os municípios paulistas na regularização dos imóveis, considerando que na resposta do requerimento número 250, 2021, o Executivo afirmou que os bairros do Itararé, Paraíso, Vila Ré, Irema e Jardim Daniela seriam beneficiados pelo programa Cidade Legal, considerando o dever de fiscalização do vereador e que somos indagados pela população sobre a regularização fundiária, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Informar sobre o andamento da regularização fundiárias do bairro Itararé, Paraíso, Vila Ré, Irema, Jardim Daniela, dentre outros. 2. Informar também a fase da regularização e prazo de entrega de título de propriedade. Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 6 de setembro de 2023. Paulinho Bola, vereador.
Coloco em discussão o requerimento número 237. Peço para discutir, presidente. 5 minutos com a parte. Fazendo uma observação aqui, o requerimento 237 foi lido depois do 238, mas por uma questão mesmo de arrumação ali da leitura. Senhor Paulinho Bola, primeiro eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela cobrança. Nós tivemos em alguns momentos no bairro Itararé, Vila Ré, Irema e Jardim Daniela, fazendo algumas cobranças. Inclusive, em um desses momentos, no bairro do Itararé, eu estive com o professor Gidiel e com a professora Meire. E é notável a demora do andamento do programa Cidade Legal. Então, desde já, o senhor tem o meu apoio, e eu acredito que o apoio dos demais vereadores também, e a gente pede ao setor responsável que possa aí nos dar as respostas o mais rápido possível com a entrega dos devidos trabalhos para que o programa Cidade Legal aconteça no nosso município. Continua em discussão o requerimento número 237. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. DJ Delcinho. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Dilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gidiel de Carvalho. Aprovo. Janda Elite. Aprovo. Requerimento 237/2023, aprovado por 8 votos a 0. Solicito, secretário, continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 239/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho acompanhado nas escolas um aumento significativo de crianças com diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, dislexia, descalculia, disgrafia, entre outros. Algumas mães aflitas têm me procurado, pois não conseguem atendimento no nosso núcleo de saúde e as filas de espera por vagas nessas especialidades nos AMES são extremamente longas. Contamos hoje com uma limitação profissional, temos apenas uma fonoaudióloga para atender toda a demanda da cidade, não apenas das escolas, mas os atendimentos especializados por pediatras, os atendimentos via judicial e nas casas com os munícipes acamados. Isso ocorre também com atendimento psicológico. O núcleo oferece um neurologista, mas não há atendimento de neuroinfantil, que seria essencial para acompanhar as crianças e fechar diagnóstico para posterior acompanhamento e tratamento, já que muitas famílias não possuem recursos financeiros para fazer laudos particulares. É de extrema importância que haja a contratação de fonoaudióloga, psicólogo infantil e neurologista infantil para o Departamento de Saúde, com a justificativa de um aumento da prevalência de casos de TEA, transtorno do espectro autista, que de 1 a cada 36 crianças, segundo o CDC, Centro de Controle de Prevalência de Doenças, e de 4 a 15% de crianças com distúrbios de aprendizagem, TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, aumentando assim a demanda de casos no Departamento de Saúde. Diante do exposto, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal nos termos do ato da presidência, número 1/2019, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito municipal tem o conhecimento sobre o aumento dessa demanda de prevalência de casos de TEA, TDAH, dislexia, descalculia e disgrafia nas crianças de nosso município? 2. O senhor prefeito municipal pode realizar a contratação dos profissionais fonoaudiólogo, psicólogo infantil, neurologista infantil para o Departamento de Saúde para atender essas crianças que muitas vezes não dão início ao seu acompanhamento por falta de um laudo médico? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 11 de setembro de 2023. Professora Meire Barbosa, vereadora, peço para discutir meu requerimento. A senhora tem 5 minutos com a parte, vereadora. Então, vamos lá. Por que a importância desse requerimento? Acho que todos nós aqui, em período de escolarização, nós sofremos com preconceito, com limitações,
né? Na nossa época, existia o grupo de pessoas que eram inteligentes e o grupo de pessoas que não eram inteligentes. E, às vezes, era só uma questão de entender o processo da criança, entender o que ela precisaria ali para que a aprendizagem acontecesse, se é ou não algum caso de diagnósticos, né, dessas necessidades que as crianças têm, às vezes, e que pode ser plenamente desenvolvido um trabalho a partir do momento que tem diagnóstico para crianças que apresentam transtornos, doenças, enfim. Então, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei minha vida de professora, há 24 anos atrás, nós não tínhamos crianças com laudos, era muito difícil. E hoje, nós temos dezenas de crianças com laudos, muitas crianças que a gente percebe que precisaria de um acompanhamento especializado, que não tem esses laudos, por falta, às vezes, de recurso do pai e da mãe, porque esperar na fila do SUS é demorado, pagar particular é caro, e esses pais acabam sem ter o que fazer, com relação à situação dos filhos. Eu fui procurada por uma mãe, né, e já ouvi comentários de outras mães, me pedindo ajuda para que conseguisse uma vaga para essa criança, né, no tratamento com fonoaudiólogo, porque está afetando a aprendizagem. As pessoas, às vezes, acham que é só uma questão de fala, mas envolve totalmente a produção escrita, a leitura da criança. E aí eu fui verificar, a fila realmente é grande, e nós temos uma fonoaudióloga só no município, fazendo todo o atendimento de ordem judicial, né, que são aquelas pessoas em estado mais grave, porque o fonoaudiólogo ele é tão importante que, às vezes, a pessoa, por um exercício, ele consegue manter a alimentação via oral, sem ter que passar sonda, né, consegue falar, não perder a fala por alguma doença. Então, essa fonoaudióloga ela está atendendo ordens judiciais de saúde, ela está atendendo nas casas, ela está atendendo as ordens judiciais que são trazidas aqui no núcleo, e não tem realmente condições, porque são tratamentos individualizados, são tratamentos que são feitos uma criança por vez, um paciente por vez, e precisa ter um atendimento a mais. E aí, ele fazendo esse levantamento e vendo essa percepção, a gente vê que tem defasagem também com relação a psicólogo e tem defasagem também com neuro. A gente tem um excelente neuro na nossa cidade, mas que ele não é um neuro infantil. E a gente precisa desse atendimento para que as crianças tenham um pleno desenvolvimento nas escolas. Não adianta você entregar, e eu falo isso como professora, nós não temos, nós não temos capacitação, nós não somos treinadas para suprir determinadas necessidades dentro da sala de aula, principalmente quando se diz respeito a esses transtornos. Nós não somos formados para isso. Então, é muito importante toda essa oferta, né, de acompanhamento por parte da saúde. Por quê? Porque nós temos psicólogo na educação, nós temos assistente social na educação, nós votamos e aprovamos aqui, só que eles só diagnosticam, eles não podem tratar. Então, eles fazem o diagnóstico e encaminham para o núcleo. Quando chega no núcleo, não tem vagas suficientes para atender essas crianças, né? E estou falando da escola, mas a gente tem mais gente na cidade precisando de atendimento também, né, de fono. Estou dizendo de criança porque eu estou falando agora de neuroinfantil e de psicólogo infantil. Então, eu peço, prefeito, encarecidamente, que o senhor faça a contratação desses profissionais. A gente tem um núcleo que funciona bem na nossa cidade, verdade tem que ser dita, a gente tem especialidades aqui que algumas cidades da região não têm, depende tudo de AME, nós temos aqui, mas a gente precisa fortalecer essa rede. Por que precisa fortalecer essa rede? Porque uma pessoa não pode, um ano na vida de uma criança com TDAH, com TEA, é muito tempo. E essas crianças, elas precisam ser desenvolvidas para que elas tenham uma vida autônoma quando adultas. Né? Já foi o tempo onde as pessoas com qualquer tipo de deficiência eram mantidas trancafiadas dentro de casa. Hoje não, eles trabalham, eles têm vida autônoma, eles geram o dinheiro deles, a renda deles, e a gente precisa dar suporte para essas crianças, porque elas têm potencial, sim, de melhora e de grande desenvolvimento. Porque eu convivo como professora no ensino médio com crianças que têm terapias desde o começo de diagnóstico e que são crianças com pleno desenvolvimento. Obrigada pelo momento, presidente. Continue a discussão, requerimento. Peço para discutir, presidente.
5 minutos com a parte, vereador. Parabenizar o assunto, mas eu vou focar mais no primeiro foco da professora, que foi educação. Nós temos um direito, a educação é um direito e a aprendizagem é um direito constitucional. E direito ao acesso a todas as crianças. E também é inegociável a diversidade dentro da escola. Mas nós precisamos também verificar, quando tem a inclusão numa sala de aula, nós temos só um professor. E, às vezes, o professor não está habilitado ou tem toda uma qualificação para aceitar essa inclusão e tratar de uma forma igual a qual ele trata os demais alunos, porque ele domina. A nossa pergunta é, na educação, quando tem inclusão, esses alunos têm um profissional para ajudar o professor da sala, formado e com habilitação, ou está colocando só cuidadores, e não educadores que têm formação para essas crianças com portadores de necessidades especiais? Sabendo que o contexto escolar ele tem que ser diversificado, e a inclusão veio realmente tratar disso. Mas nós precisamos ter profissionais também qualificados para auxiliar os professores da sala e trabalhando com essas crianças que precisam uma atenção especial. O meu questionamento é esse, e vai ser uma oportunidade futura de questionar ao Departamento de Educação com quem essas nossas crianças que têm necessidades especiais ou portadoras estão sendo acompanhadas no ambiente escolar. Esse é um questionamento que nós vamos fazer posteriormente dentro do foco educação, sabendo que o requerimento está tratando da saúde, mas nós temos essa preocupação no contexto escolar, vereador. Me Parabéns concede pelo evento. uma parte, vereador? Sim, fica à vontade. Concordo plenamente, me ofereço, né, como Comissão de Educação, para assinar esse requerimento junto com o senhor, e isso é fato, né, isso é fato. Sempre que se coloca uma obrigação, se coloca necessariamente, atribui essa obrigação para o professor, mas não dá suporte para o professor trabalhar. Nós temos salas com no mínimo 30, 35 alunos, e às vezes o aluno está ali, ele precisa realmente de um acompanhamento personalizado, né, de acordo com o que ele tem de necessidade, e isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque o valor que se paga para os profissionais aqui em alumínio é insignificante. Eu sei disso porque, em alguns anos, a gente via que estagiários assumiam, né, de pedagogia, porque pode ser um estagiário, eles assumiam essa vaga para poder fazer o trabalho, e daqui a pouco abria nas cidades da região, e todos eles iam para outras cidades, porque a oferta de benefícios e de valor, mais uma parte para mim, vereador, só para concluir, de benefício e de valor era incontestavelmente melhor do que o que é aqui em alumínio. Então, a gente precisa entender que a educação, ela não é educação de quando o alumínio foi emancipada. A educação, ela muda diariamente. E essa educação, se quem está na gestão não acompanhar a evolução, a cidade vai ficar para trás e um vai ficar culpando a gestão do outro. Então, está na hora de arregaçar as mangas e entender que a educação evoluiu e a gente não pode ficar congelado. Por isso que eu bato tanto na tecla de capacitação para professor e faço várias. Obrigada pela parte, vereador. O futuro da nossa educação está a base aí na diversidade, mas a nossa preocupação é se estagiários estão sendo usados sem formação e sem qualificação para ficar com essas crianças. Essas crianças, com certeza, estarão sendo prejudicadas quando não tem um profissional qualificado para estar ali nesse processo de aprendizagem. Por isso que nós, e agradeço aí, colocar à disposição para subscrever esse requerimento, que estaremos elaborando para a próxima sessão, para saber realmente qual o suporte, preocupando assim com o futuro da nossa educação. Precisamos evoluir também como profissional daqueles que tratam as nossas crianças com portadores de necessidades especiais. Por isso, são essas minhas colocações, presidente. Continua a discussão, requerimento 239. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. DJ Delcinho. Aprovo.
Professora Meire Barbosa, aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Jandelite. Aprovo. Requerimento 239, 2023, aprovado por 8 votos a 0. Com sono, Paulinho? Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores. Em respeito a você, não. Indicação número 117, 2023. Indica ao senhor prefeito municipal, através do departamento competente, que realize a troca das tampas de concreto da Boca de Lobo na calçada do campo de futebol Tarcísio Marinha de Alcântara, na Vila Paraíso. Jandelite, vereador. Indicação número 118, 2023. Indica ao senhor prefeito municipal que estabeleça por lei a compra de uniformes escolares em caráter de urgência para todos os alunos da rede municipal de ensino, bem como sua distribuição seja realizada no início de todo o ano letivo. Professor Gediel, vereador. Chico Capoeira, vereador. Indicação número 119, 2023. Indica ao senhor prefeito municipal que exista a previsão de dotação no projeto de lei de orçamento 2024 para a compra de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino. Professor Gediel, vereador. Chico Capoeira, vereador. Indicação número 120, 2023. Indica ao senhor prefeito municipal que autorize a compra de tênis e mochila escolar junto ao kit de uniforme escolar com caráter de urgência para todos os alunos da rede municipal de ensino, bem como sua distribuição seja realizada no início de todo o ano letivo. Professor Gediel, vereador. Passamos ao tema livre, onde está escrito o vereador Chico da Capoeira, com 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Senhor presidente, público presente, Dr. João Lúcio Prete, e os internautas que nos acompanham. O que me traz aqui hoje é... Eu vim em forma de um agradecimento ao senhor prefeito Bimbão pelo cumprimento do seu papel na entrega dos uniformes escolares. Foi uma tarefa bem árdua, onde nós nos reunimos, conversamos bastante com o prefeito para que isso pudesse acontecer. Um projeto que envolve uma boa parte dos vereadores, mas que desde o início nós temos acompanhado bem de perto para que isso pudesse acontecer o mais breve possível. E foi feita aqui hoje a indicação, só que a indicação a gente não pode discutir, então eu tomei a liberdade de usar a tribuna e tocar nesse assunto. Nós queremos que o uniforme para todos seja uma realidade definitiva no município de Alumínio. Então, solicito ao prefeito que encaminhe um projeto de lei que garanta isso para as nossas crianças, independente de quem for o futuro prefeito ou a futura prefeita, e que isso não possa ser mais tocado e retirado dos planejamentos da educação pública municipal, já que esse trabalho, esse projeto foi um projeto que nós tivemos bastante estudo para que isso pudesse acontecer, junto com o professor Gediel, e sabemos da dificuldade que foi chegar até aqui. Então, o que eu solicito ao prefeito, junto à indicação feita pelo nobre vereador, é que ele mande um projeto de lei aqui para que garanta isso para as nossas crianças e que nós não precisarmos, de repente, implorar para outras gestões, para outros mandatos, para outros prefeitos futuros, e que isso seja estabelecido por lei. Outro ponto, então, desde já, senhor prefeito, agradecendo aqui por ter cumprido a sua palavra, e, é claro, dar os parabéns aí ao Bimbão pelo aniversário aí, que Deus proteja bastante. Mais uma vez agradecendo aí por ter cumprido aí o uniforme escolar. Não, a parte. Pois não, vereador.
Parabéns por tocar nesse assunto, um assunto que é realmente bem sensível à comunidade escolar. Os alunos realmente precisavam, e aqui nós estamos no momento de reconhecer. Teve um momento da cobrança, da crítica, porque não vinha, e agora realmente os uniformes é uma realidade, está sendo entregue para todos os alunos da rede municipal, nós temos acompanhado. Eu e o Chico, nós participamos desse processo desde de verificar o tecido que seria feito o uniforme escolar, até a entrega. Então, eu tenho que parabenizar o prefeito por ter realmente cumprido um compromisso que ele fez perante os vereadores aqui e ouvido as nossas, e visto as nossas proposituras, inclusive a emenda ao orçamento. E aqui, Chico, essa indicação ao prefeito que ele realmente, como pioneiro, como realmente autor da doação de uniforme para todos os alunos da rede municipal, que institua por lei, conforme nós estamos indicando, mais uma parte, vereador. Pois não. Indicando, inclusive, que ele coloque já na peça orçamentária do ano que vem a rúbrica para atender essa necessidade dos uniformes na rede municipal de ensino. Então, eu estou usando a parte aqui, vereador, para também parabenizar o prefeito pela iniciativa de atender esse nosso pedido e cumprir a promessa que ele fez para quando no momento que nós solicitamos a necessidade dos uniformes para todos os alunos da escola municipal. Sabemos da importância não só no tratamento igualitário dos nossos alunos, isonomia deles, mas também segurança. Se um aluno sair da escola, nós sabemos que ele está uniformizado, podemos identificá-lo, que ele é um aluno da rede municipal e assim poder levar ao departamento responsável para buscar os seus pais e entregá-lo à família. Parabéns, vereador, o assunto tratado. Dando continuidade aqui, então, mais uma vez, parabenizando o prefeito Bibão por ter honrado com o compromisso com as nossas crianças. E um dia bem especial, né? Aniversário do prefeito aí, foi ontem. E quem ganhou o presente foi as crianças, com esse trabalho, com essa dedicação feita pelo Executivo, e que nós, do Poder Legislativo aqui, eu e o professor Gidial, acompanhamos de perto, e o ano que vem, se Deus quiser, continuaremos aí firme nessa trajetória, e que, como dito aí numa das indicações do vereador Gidiel, que nós possamos também avançar aí para o calçado, né, para os demais detalhes, que a bolsa que faltar aí para os nossos alunos, o cofre tem esse recurso, e que seja instituído por lei, para que nós fiquemos um pouco mais livre para tratarmos de outros assuntos de tamanha importância também, mas que o prefeito passe essa lei aqui para a Câmara e nós, com certeza, aprovaremos com unanimidade. O outro ponto que eu gostaria de tocar aqui nesse momento seria uma cobrança um pouco desagradável, mas eu gostaria de fazer a cobrança para a empresa Egevera aqui, que fizesse a troca das caixas de lixo da Vila Paraíso. Tivemos alguns problemas no local, ato de vândalo, coisa desse sentido, e a população não pode pagar pela demora do atendimento da troca de caixa, eu digo, na rua Ana de Sá, precisa ser substituída no local, porque nós já estamos na fase de desassoreação das galerias do local, do bairro, né? Já tem o container no local, uma cobrança que também fiz ao seu prefeito, tempos atrás, e agora eu tenho notado lá que essa caixa de lixo foi retirada, foi queimada, na verdade, aconteceu um ato de vândalo ali no local, então a gente precisa que a Engever coloque de volta, coloque uma outra caixa ali para atender a comunidade local. Eu estou fazendo esse uso na tribuna porque até que o requerimento tramite dentro dessa casa por não ser urgência, ele vai demorar muito, e 15 dias com o lixo na porta das casas não é legal, professor. Então, eu faço essa cobrança aqui. Bom, finalizando aqui, gostaria aqui de
Mandar um abraço para o Dr. Prete e desejar a todos uma boa noite. Continuidade ao tema livre, temos inscrito o vereador DJ Delcinho, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente no plenário da Câmara, população que nos assiste nas redes sociais, população essa que eu reverencio por estar aqui representando. O assunto que eu vou tratar aqui na tribuna é um tanto breve, mas de extrema gravidade, considerando que nós estamos vivendo aí no século XXI, e é com muito pesar que nós temos que, numa época como essa, com uma cidade tão rica, temos ainda que apelar, suplicar para que a prefeitura possa estar fazendo uma intervenção para que as pessoas possam receber água potável em sua residência, ainda. Alguns dias atrás já foi apresentado um requerimento aqui, é a respeito do pessoal que mora no bairro Briquituba, pessoal que mora na Vila Daniele, no bairro Daniele. Eles ainda hoje recebem a água potável proveniente de uma caixa d'água. Essa caixa d'água ela é resultado de uma adaptação que foi feita no ano de 2012. Essa caixa d'água era para atender o distrito industrial, que nós temos hoje instalado no bairro Briquituba, e, por sua vez, ela passou a atender a comunidade do bairro Briquituba e, posteriormente, o bairro Jardim Daniele. Infelizmente, existe uma pessoa, um morador do bairro, professor Prete, ele é o responsável pela distribuição dessa água. Eu já usei esta tribuna para apresentar aí os detalhes de como é distribuída essa água, professor Gediel. E, infelizmente, o que ocorre? Existe uma caixa d'água de maior capacidade, que, por sua vez, distribui a água para uma outra caixa de 15 litros. No caminho dessa 15 mil litros, desculpa. E no caminho dessa distribuição, eles tiveram a liberdade de fazer a instalação de ramais de distribuição de água, o que isso acaba prejudicando o fornecimento de água para a caixa de 15 mil litros. Então, as pessoas que recebem a água para essa caixa menor, elas acabam não recebendo porque quem tem o registro na extensão da rede acaba prejudicando dessa maneira. Eu soube também, não sei se é verídico, vou analisar com bastante calma e cuidado, porque são palavras, colocações como essas aqui são necessárias de uma averiguação mais detalhada, mas como eu recebi essa denúncia ontem, eu estou aqui suplicando ao prefeito que tome uma decisão a respeito de quem vai continuar fazendo essas manobras de distribuição de água. Creio que essa responsabilidade não possa estar nas mãos de um munícipe, e sim de algum funcionário da prefeitura. A prefeitura tem que ter essa responsabilidade nas suas mãos. Eu recebi a denúncia de que as pessoas da região do bairro Daniele, do Jardim Daniele, não recebem a água como deveria. Então, muitas pessoas chegam em casa, depois do horário de trabalho, cansadas, e percebem que a água não chegou na sua caixa d'água, por conta aí de falhas da distribuição. E isso é uma responsabilidade do poder público. Então, eu estou fazendo uso aqui dessa tribuna para suplicar ao prefeito que dê celeridade à manutenção da bomba que alimenta a caixa d'água, a bomba do poço. Ela não passou pela manutenção ainda. Essa bomba está danificada, ela já não trabalha com a mesma capacidade que ela fazia outrora. E desde que foi apresentado aqui o requerimento, desde que eu fiz uso da tribuna, esse serviço não foi executado ainda, e é imensamente necessário que essas pessoas possam ter aí esse direito garantido todos os dias, sem passar por esse tipo de transtorno como nós estamos presenciando. São essas as minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, pois não, vereador. No intervalo regimental? Coloca o pedido do vereador em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca a votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar, está aprovado o pedido do vereador. Dando início à ordem do dia, temos
Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei número 11/2023-L, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Escolar. Discussão única do projeto de lei número 29/2023, que institui Semana das Artes Marciais no calendário oficial do município de Alumínio. Discussão única da moção número 19/2023. Não havendo nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada e que tenham todos uma boa noite.